O nosso programa, O Povo de Deus, hoje vai ter uma diferença. Vamos fazer um estudo bíblico, estudar a Bíblia para conhecer a Deus cada vez mais, para servi-lo cada vez melhor. Este programa de hoje seria bom que você repetisse 1000 vezes queira, para conhecer bem a palavra de Deus. Bom estudo bíblico. Convido que você pegue uma Bíblia, um caderno, faça suas anotações, repita esse programa, porque vale a pena conhecer aquele que muito nos ama, o Papai do Céu. Bom estudo e fique com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, muito bem, bem-vindos, bem-vindas. Vamos continuar aqui a nossa caminhada com o Evangelho de Mateus. A gente tem olhado um pouquinho por fora, né, a estrutura. No último encontro, sobretudo, a gente olhou a estrutura do Evangelho de Mateus, organizado ao redor de 5 grandes discursos, e estes 5 discursos são intencionais no projeto de Mateus, né, ele quer apresentar Jesus qual o novo Moisés. A Moisés são atribuídos os 5 livros da lei. Então, o Evangelho é, na linha, obviamente, do judaísmo, o Evangelho é o conjunto da nova lei. E não à toa, Jesus, no primeiro dos discursos, que é o Sermão da Montanha, ele vai, de fato, comentar aquilo que eu diria o âmago da lei do Antigo Testamento, que é exatamente o Decálogo. Isso está presente aí no Sermão da Montanha. A gente vai, se não hoje, né, se não der tempo, mas no próximo encontro, comentar um pouquinho sobre alguns desses mandamentos, como Jesus faz uma releitura e diria até uma radicalização mesmo da observância da lei. Radicalização no sentido positivo, né, de ir à raiz, né, diferente do ser reacionário, que é outra coisa. Então, radicalização nesse sentido de ser genuíno, verdadeiro mesmo, de ir à raiz. E, muito bem, então, eu comento brevemente cada um dos discursos, depois a gente vai àquela tarefa de olhar para as mulheres, né, presentes na genealogia do Evangelho de Mateus, e comentar um pouquinho algumas coisas desse primeiro capítulo. Veja bem, então, os 5 discursos, a gente viu que no projeto teológico de Mateus, ele intencionalmente quer mostrar Jesus na linha de Moisés. Por um lado, então, Jesus é similar a Moisés, é qual Moisés, então, por isso, Mateus adapta muito, né, o conteúdo do seu evangelho para episódios que dizem respeito à vida de Moisés, como Moisés salvo das águas, quer dizer, correndo perigo de vida, e também Jesus, que tem que fugir para o Egito, né? Quer dizer, tem que fugir, é levado, seus pais têm que fugir para o Egito para protegê-lo contra a tirania de Herodes, o que desencadeou ali a perseguição dos inocentes, aquele suplício de Herodes, só recordado no Evangelho de Mateus. A gente recordava também que nos capítulos 8 e 9, ali, já preparando o segundo discurso de Jesus, Jesus cumpre 10 ações em favor da vida. Esse número 10 também é intencional, porque recorda as 10 pragas do Egito, que eram 10 coisas negativas, por isso o nome pragas, né? Também chamados na Bíblia, lá no livro do Êxodo, de sinais e prodígios, mas na verdade são pragas mesmo. Quer dizer, tem a finalidade de forçar o faraó a deixar o povo sair. Então, para que não acontecesse coisa pior. E a última das pragas é a morte do primogênito, né? Morte do oficial, do filho do oficial. Também aqui no Evangelho de Mateus são 10 ações, mas, contrariamente, as ações de Moisés são 10 ações em favor da vida. E a última delas é exatamente a cura de um oficial, do filho de um oficial, do servo, no caso, do centurião. Bem, então os 5 discursos, a gente mencionava, né, dizia aí, o primeiro discurso é chamado de Sermão da Montanha, exatamente o mais conhecido, está nos capítulos 5, 6 e 7, que tem ali que se abre com as bem-aventuranças, e aí no próximo e último nosso encontro a gente vai olhar de perto mesmo, né, esse conjunto das bem-aventuranças como uma interpretação a partir da qual a gente pode ler todo o Evangelho, e mais que isso, toda a mensagem cristã presente no Novo Testamento, e mais que isso, né, a vida cristã mesmo. Então, o segundo discurso é chamado de discurso missionário, capítulo 10. O terceiro discurso é chamado discurso em parábolas, capítulo 13.
O quarto discurso é chamado discurso comunitário, ou discurso eclesiástico, no capítulo 18. E o último discurso, chamado discurso escatológico, discurso das últimas coisas, são os capítulos 24 e 25. E aí a conclusão do Evangelho é o episódio da narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, olhando um pouquinho para cada um desses discursos, vamos olhar o capítulo 5. Começa assim. Versículo 1. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Uma pergunta que a gente faz sempre aqui é, esse discurso, chamado discurso da montanha, porque Jesus vai subir a montanha, vai fazer o discurso e depois vai descer da montanha. Então, por isso que é chamado discurso da montanha. Porque Jesus fala, né, de sobre a montanha. Isso tem uma relação com Moisés, de novo, né, que Moisés recebe sobre o Monte Sinai a lei. Toda a lei foi dada a Moisés sobre o Monte Sinai. E aí ele desce e comunica essa lei ao povo. E também Jesus vai subir ao monte. Ele vai estar aqui no monte, né, que é o primeiro discurso. E a última palavra de Jesus, que é o final do Evangelho, é a palavra conclusiva do Evangelho, também Jesus vai estar sobre o monte. É ali que ele confia aos discípulos a missão de ir fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. E aí, esse tudo que eu vos ordenei, que os discípulos têm que transmitir às gerações, dizem respeito, sobretudo, a estes 5 discursos, né, que estão concatenados. A gente vai ver, tem uma união entre eles. A gente vai ver isso. E aí, então, capítulo 5, início, Jesus sobe a montanha e diz essas palavras. E a pergunta é, para quem Jesus vai dizer estas palavras? Você, assim, numa leitura logo apressada, diria, ele vai ensinar, está aqui, os discípulos se aproximam e ele vai falar para os discípulos. Mas aí a gente vai lá para o capítulo 7, quando termina o capítulo 7, vejam só, versículo 28. Aconteceu, 7:28. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como seus escribas. Aqui já largou, quer dizer, não só os discípulos ouviram, portanto, não só eles foram ensinados por Jesus, mas também as multidões que ali se reuniam. Aí a gente faz a gente compreender que Jesus sobe a montanha para que a sua voz, né, pudesse ser ouvida por mais pessoas. Então, vai para um lugar de destaque, não é um palanque, viu, mas é um lugar de destaque, para que ele seja visto e ouvido por muito mais pessoas. E, então, esse Sermão da Montanha, Jesus vai tratar, como eu estava dizendo, sobre, depois de falar das bem-aventuranças, ele vai falar, sobretudo, de uma nova justiça. E aí é naquele contexto, né, de embate com os fariseus. E aí é que ele vai se fazer um grande intérprete da lei, porque os fariseus exatamente eram a ação. Quem são os fariseus? Para a gente já se situar. Os fariseus, às vezes a gente tem uma imagem muito, muito negativa deles, e muitas vezes por causa dos próprios evangelistas. Mateus e o evangelista João, sobretudo, porque o evangelho de Mateus e de João, como a gente viu sobre Mateus, nasce nesse contexto de divisão, né? Quer dizer, as comunidades são expulsas, as pessoas que seguem Jesus são judeus, são do judaísmo, né? São judeus no geral, então, mas seguem Jesus, compreendem que Jesus é um judeu e ele é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Mas aí tem aquele lance da expulsão. Quem não professar a fé mosaica, né, a lei de Moisés pura, sem nenhuma outra interferência, fora. Então, as comunidades saem. E se dispersam, né? Então a gente diz, vão lá pela Galileia, pela região que está ali nos arredores, pela Síria, por ali. E se dispersam mesmo, e se juntam a outras, aí formam as comunidades, vamos chamar, comunidades mateanas, né? Aquelas para quem Mateus vai escrever. E, então, o contexto de polêmica, né, de embate com os fariseus, faz, então, às vezes, ter uma visão negativa dos fariseus. Mas os fariseus têm um ideal que é positivo. Fariseu, a palavra fariseu tem a ver com, etimologicamente, com o ser separado. Mas não é ser separado dos outros, é como a vocação do próprio povo, lá em Êxodo 19, a vocação do povo de Deus é ser uma propriedade particular, uma nação à parte, uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Esse era o ideal. E os fariseus buscavam exatamente esse ideal
por meio, obviamente, da observância da lei, o que é o que pedia mesmo lá, quando Deus faz a proposta, é Êxodo 19, versículo 5 seguintes, olha, se observares a minha lei, quer dizer, a minha aliança, na verdade a minha aliança que ele diz, se guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular, uma nação santa, um povo de sacerdotes. Então os fariseus é um grupo, né, um grupo religioso, sobretudo religioso, que procura colocar em prática isso, procura viver a lei nos mínimos detalhes. O único problema, e os embates, né, que Jesus terá com eles vai ser esse, que muitas vezes eles vivem apenas a letra da lei. Aquela de que Paulo vai falar, olha, a lei mata, mas a lei vivida nesse sentido. O espírito da lei é dado, quer dizer, a lei é dada por Deus, então é preciso viver o seu espírito, e nos embates Jesus vai trazer isso à tona, né? Olha, é preciso viver a lei, mas sobretudo viver o espírito da lei. Muitas vezes o grupo dos fariseus, eles se apegavam, diria, à superfície, à casca da lei, observavam um monte de coisas, mas não iam, não aprofundavam. Então eles viviam aparentemente a lei. Então, por isso Jesus, em alguma ocasião, chamou os fariseus de sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados, quer dizer, são como os túmulos caiados, né? Estão bonitos por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, uma expressão muito dura, que certamente condicionou, né, o nosso conhecimento e até o uso da palavra por nós. Se a gente chamar alguém de fariseu, a gente quer chamar essa pessoa de hipócrita. Mas não é isso, viu? Há fariseus muito bons. Eu faço um parêntese, inclusive, isso é histórico. Eu até falei de semitismo, acho que no encontro passado, de antissemitismo, dando o exemplo de minha mãe, que dizia, olha, na sexta-feira santa, a gente tem que banhar de manhã, porque quem banha de tarde é judeu. E você não vai querer ser igual ao judeu, porque o judeu matou Jesus. Então, tinha isso, né? Então, ao longo da história, teve, dentro da própria igreja, né? Você fala, a mamãe não estudou, então ela ouviu isso, foi na igreja, certamente. E a igreja, então, católica, procurando corrigir, às vezes, né, essa imagem que o judeu, o fariseu tem na própria igreja, essa visão negativa, escreveu um livro. Mas aí foi muito infeliz no nome que deu para o livro, porque disse que o livro o título do livro era O Irmão Mais Velho. Então, é como se nós somos filhos do mesmo pai, é Deus, né, o pai de Jesus, e o fariseu é o nosso irmão mais velho. Ora, todo mundo conhece aquela parábola do filho pródigo, de Lucas 15, que tem 2 filhos, né, o mais jovem, o pródigo, vai embora e gasta tudo, é o pecador, né, que gasta tudo, depois volta e o pai acolhe. E o irmão mais velho é aquele, né, exatamente o típico fariseu nos embates, aquele que está ali todos os dias observando a lei, todos os dias trabalhando de sol a sol, mas sem alegria, sem expressão, quer dizer, não compreendeu nada sobre Deus. Naquela parábola, então, o irmão mais velho é criticado por isso. E aí, quando a igreja, né, o Vaticano deu o nome para esse documento, para falar bem dos fariseus, deu o nome de irmão mais velho, foi muito infeliz, porque logo os judeus associaram a parábola de Lucas 15, em que o irmão mais velho, sendo fariseu, é totalmente criticado. É aquele que se achava santo, mais santo que os outros, no direito de julgar até Deus. Então era isso, que o Deus tinha que reconhecer o que ele fazia de bom. Pois bem, então, Jesus, nesse discurso Sermão da Montanha, é certamente o discurso primeiro, né, o mais geral e o mais universal. E ele vai apresentar aos discípulos aqui uma nova justiça. Cuidai para que a vossa justiça seja diferente da justiça dos fariseus. E aí vai dizer de que se trata essa justiça. Aí vai falar, então, o que é justiça? Que é o modo certo de se comportar, o modo certo de viver. É aqui que entra a história do sal da terra, da luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois cidade construída sobre a montanha, que é para ser vista, né, para servir de referência. Aí, do mesmo modo, brilha a vossa luz que está no céu. Brilha a vossa luz no mundo, quer dizer, as vossas boas obras, para que as pessoas, vendo as vossas boas obras, reconheçam o vosso Pai que está nos céus. No Sermão da Montanha tem uma grande novidade, que é o modo como Jesus se dirige a Deus. E são mais de 15 vezes, viu? E até um dever para casa, viu? Para o próximo encontro, contar no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, a única tarefa vai ser essa. 5, 6 e 7 são capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. 3 capítulos, contar quantas vezes aparece a palavra Pai, dirigida a Deus, neste Sermão da Montanha. Vocês vão ver a novidade, a beleza que é. E isso é uma novidade mesmo, viu? Porque
Não era assim que os judeus se dirigiam a Deus. Não era assim. Deus era o Criador, mas de algum modo próximo, mas ao mesmo tempo distante. Só para recordar isso, lá sobre a montanha, quando Moisés subia, o povo dizia: não, Moisés, sobe tu sozinho, porque nós não queremos morrer. Tinha essa concepção de que quem visse Deus, ou se aproximasse demais de Deus, deveria pagar com a própria vida, quer dizer, morreria. Na verdade, eles estão dizendo uma verdade, só que é o contrário, e que depois é revelado no Novo Testamento. Que para ver Deus, só é possível ver Deus depois, obviamente, que nós passarmos desta vida para a vida eterna. Então, ao contrário, eles diziam uma verdade. Só é possível ver Deus depois de mortos, quer dizer, depois de passar pela ressurreição. E aí, mas os judeus entendiam isso como medo. Então, nós não queremos nos aproximar de Deus, porque se a gente vir Deus, a gente vai morrer. Então, Moisés vai sozinho sobre a montanha, porque o povo tinha medo, aí o sentido era medo mesmo. Medo de ver o rosto de Deus. Só Moisés subiu, mas também Moisés não viu o rosto de Deus, não, viu? Deus é que falava com ele face a face. Quer dizer, falava com ele diretamente. Pois bem, então, o capítulo Sermão da Montanha, eu vou deixar um pouquinho de lado para a gente tratar dele especificamente, né, no próximo encontro, para a gente ver as grandes linhas de interpretação dele. E para a gente olhar hoje outras coisas. O segundo discurso, que é discurso missionário, antes da gente chegar lá, vejam bem, esse versículo 28 é bem importante, que a gente vai pontuar em cada um dos discursos. O final do discurso. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, olha, ao terminar Jesus essas palavras, essa é uma expressão que a gente vai encontrar todas as vezes que Jesus conclui um discurso. Todas as vezes, viu? Guardem bem isso. Versículo 28. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, então, ele concluiu o discurso. Aí vamos para o capítulo 10, o chamado discurso apostólico, ou discurso missionário, em que Jesus envia os apóstolos, ele chamou os 12 discípulos, e aí constituiu, a gente vai falar disso, e aí vai dar recomendações, é o famoso discurso missionário. Mas vejam que há uma motivação para esse discurso, que é muito importante, é o contexto, né? Esse aqui é muito importante. Diz assim, versículo 35, 9 e 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, esse é o contexto, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Então, o que chama a atenção aqui, a primeira coisa, é a descrição, né, do sentimento de Jesus, do agir de Jesus. Teve compaixão. Essa é uma palavra, a famosa palavra misericórdia, né, que é descrita nos evangelhos, na verdade na Bíblia, viu? É uma palavra que ela tem, um efeito prático. É um verbo, na verdade, é a descrição de um comportamento. E tem a ver com as entranhas, viu? Ter compaixão significa, a Bíblia descreve assim, em hebraico é rahamim, as entranhas. E o sentir compaixão significa o agitar-se das entranhas. A Bíblia descreve assim: quando a pessoa sente compaixão, quer dizer, o seu corpo estremece, então as entranhas se agitam. E é importante lembrar, né, que as entranhas, na Bíblia, são o lugar do sentimento, não o coração é o lugar do sentimento. O coração é o lugar do discernimento, o lugar da decisão, o lugar da adesão. Que é aquilo que, na nossa cultura, nos diz, nós vamos pensar, então, coisa da cabeça, né? Então, a Bíblia pensa com o coração. Então, o coração que é o lugar do pensamento, do discernimento, da decisão e da adesão. O lugar do sentimento, que na nossa cultura é o coração, simbolicamente, é claro, né? Na Sagrada Escritura são as entranhas. E aí, mais importante ainda, que a compaixão é um sentimento materno. Quer dizer, a descrição é essa. A mãe
a olhar o fruto, né, do seu ventre, ali, sei lá, numa situação difícil, como o caso aqui, né? Sem sentido, as pessoas que vão por aí sem sentido, sem saber para onde vai. Não importa, tem até uma frase famosa, né, do filme Alice nos Países das Maravilhas, quer dizer, foi citada recentemente na Assembleia do Povo de Deus, Assembleia do Regional, na verdade, por um bispo, Dom Leomar Stolin, que disse: quem não sabe para onde ir, onde quer chegar, não importa o caminho. Qual é o caminho? Qualquer caminho. Quer dizer, a pessoa não sabe para onde ir. Então, é um pouco assim, as multidões estão sem pastor, sem direção. Qualquer lugar é qualquer lugar é indiferente, porque não se sabe aonde vai. E aí, então, eu estava falando do sentimento da compaixão, que é, então, a mãe que vê um fruto do seu ventre numa situação de perigo. Aí, só para situar, né, olha, o bom samaritano, de Lucas capítulo 10, o bom samaritano agiu porque sentiu compaixão. Ou então o pai da parábola lá do filho pródigo, né, lá do capítulo Lucas 15, o pai, quando viu o filho que voltava, ele sentiu compaixão e agiu, né, se jogou em cima do filho que estava todo sujo, lá porque estava trabalhando com os porcos, etc., estava assim, maltrapilho. Ele se joga e enche de beijo e pronto, restitui a dignidade. Jesus, ao ver a viúva de Naim, lá do povoado de Naim, a viúva que ia sepultar um filho, porque estava morto. Então, Jesus teve compaixão, se aproximou e disse, não chores, para citar algumas coisas. Então, em todas essas situações, o corpo de Jesus, então, é como o corpo da mãe que vê sofrer ali, está sofrendo o fruto do seu ventre, é como se o ventre se abrisse para acolher de volta, né, e proteger aquele seu filho. É assim que a Bíblia descreve este sentimento, né? O sentir compaixão, o ter compaixão. É o que a gente traduz como misericórdia. Em grego é o verbo splagnomai, ou splankma, quer dizer, seria a compaixão. É um verbo difícil e raro mesmo nos evangelhos, mas ele é muito usado para descrever essas ações que dizem respeito a Deus. Então, não à toa, o Papa Francisco fez aquele ano ali, no especial, um jubileu, o ano da misericórdia, um ano ali. Que Jesus diz, a bula, né? Jesus é o rosto da misericórdia. É a misericórdia em pessoa. E a sua mãe é mãe de misericórdia. Então é isso. Jesus vê a multidão. E aí tem essa descrição do verbo. E eu gosto sempre de usar uma comparação, porque toda vez que a gente pode notar, toda vez que for descrito esse verbo na Bíblia, alguém sentiu compaixão, pode esperar que brotará dali uma ação em favor daquela situação da qual se tem compaixão. E eu gosto de usar o exemplo da pessoa que está apaixonada por outra. E, de repente, sei lá, sem programar um encontro, de repente essas pessoas se encontram. Sei lá, vão numa rua, quando dobra a esquina, encontra a pessoa amada. Aí o corpo reage naturalmente. Aí tem quem vai suar a testa, suar as mãos, ficar vermelho, dá logo um frio na barriga. E a pessoa, quer dizer, o corpo reage, não tem como, é independente, é incontrolável. E se percebe logo, o outro percebe logo a reação da pessoa, porque é visível. E o que vem depois disso depende do grau de intimidade dos dois, né? Depende. Então, mas para dizer que o corpo reage e a pessoa vai agir. Então, o sentir compaixão é a mesma coisa, só que por uma motivação diferente. Quer dizer, nesse caso aqui, da paixão, é pela alegria de ter encontrado, pela surpresa. No caso da compaixão, é pela dor de alguém. Então, a pessoa é incontrolável, o corpo reage e a pessoa agirá. Então, é muito mais do que sentir pena. Você pode sentir pena e pronto, ficou triste, vai-se embora. O sentir compaixão realmente te provocará a agir, a fazer alguma coisa. E Jesus age. Ele vai agir, primeiro, dizendo aos discípulos que é preciso rezar. Então, a compaixão de Jesus segue essa atitude. Primeiro, ele pede para rezar, pedir ao Pai que envie operários para a messe, para a colheita, sempre importante. E o segundo modo de ação ele vai enviar os 12. Então, Jesus age enviando os 12. Para recordar, né? Deus, olha, a mesma coisa. Lá no livro do Êxodo, quando Deus ouviu o clamor do povo, viu a sua situação, o coração se sensibilizou, quer dizer, levou em consideração, discerniu e agiu enviando Moisés para libertar aquele povo. A mesma coisa aqui.
Então, Jesus vê, quer dizer, não é insensível, ele vê, e tão importante, né, essa capacidade de ver, né, o não, a insensibilidade, a indiferença, que tanto marca a nossa cultura atualmente, viu? A indiferença diante das situações que estão aí à nossa frente. Então, contra isso, a compaixão é a solução. Então, Jesus age pedindo que reze, por vocações, obviamente, por pastores que enviam operários. Esses operários não são apenas padres, nem bispos, nem religiosos, mas todo aquele que é chamado, né, convocado para uma função aí de liderança, de pastorear, de conduzir, né, de ser luz. Sal da terra, luz do mundo. E aí, então, ele vai enviar os 12. Aí começa o capítulo 10. Então, o capítulo 10 se lê a partir dessa motivação do finalzinho do capítulo 9. E aí, então, a gente contextualiza o envio, né, o envio apostólico. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridades de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. E aí, interessante, né, que quando Jesus constitui os 12, um pouquinho antes, né, quando ele os chama, Marcos e Lucas que acentuam, né, sobremaneira isso, Marcos, sobretudo, acentua que Jesus chamou a si os que ele quis, para que ficassem com ele. Quer dizer, estar com ele, estar do lado dele. Não é só seguir, né, não é só ir atrás, mas é estar do lado, veja, fazer uma opção por, não é apenas seguir. Muita gente pode seguir tanta gente, mas não necessariamente estar do lado daquela pessoa, quer dizer, partilha das suas opiniões, do seu ideal de vida. Então, Jesus chama os discípulos, e é isso que significa ser discípulo, é estar do lado de Jesus. Alguém fez a pergunta, um seminarista, né? Como fazer para ler o Evangelho na ótica da perspectiva da igreja de saída, da perspectiva missionária? É isso, a primeira coisa é essa. Aquele que vai ser enviado só pode ser enviado se primeiro tem essa condição, se está do lado de Jesus. Então, os discípulos saíram do meio da multidão e foram para junto de Jesus. E aí vão estar com Jesus, não é só aprender dele, né? É aprender com ele. Então, a partir daí, os discípulos estarão sempre com Jesus. Palavras, atos, ações, pensamentos, orações, eles estão sempre ali com Jesus. Então, é fundamental isso, né? O documento de Aparecida, resgatou muito essa dimensão, né, na vida da igreja. Eu sempre digo, quando eu tenho a ocasião, o Padre João Paulo, certamente, se estiver nos acompanhando, já me ouviu dizer isso nos encontros que ele me chamou a participar, que muitas vezes na igreja a gente tem mais missionários do que discípulos. E aí a Aparecida diz, olha, a importância de juntar, né, essas duas expressões, o discípulo missionário. Então, não pode ser missionário se não é discípulo de Jesus. Tem que ser discípulo primeiro, né? E a igreja, nesse sentido, olha, o objetivo geral da igreja no Brasil, agora mudou um pouquinho o objetivo, né, mas a essência continua a mesma. Como igreja discípula, missionária e misericordiosa. Era assim. Alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia. É assim que a igreja deve evangelizar. Como igreja discípula, missionária, misericordiosa. Essas três palavras aí que eram fundamentais, que brotam aqui diretamente do texto de Mateus. Então, vejam bem, os discípulos, agora, quer dizer, aqueles que estão com Jesus, eles recebem, então, a mesma autoridade de Jesus, de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Repito de novo, no Evangelho de Marcos, Marcos no capítulo 3, versículos 14 e 15, tá? Então, essa expressão que é mais densa, né? E chamou para que ficassem com ele. Em primeiro lugar é isso. O primeiro chamado é isso. Para estar com ele, estar com Jesus. Não é para fazer nada. Quer dizer, primeiro, na igreja, no primeiro lugar, não é aquela que faz. Em primeiro lugar, é aquela que está com Jesus. Isso é muito importante, viu? Estar do lado de Jesus. E aí sim, para depois ser enviada para anunciar o reino e com autoridade para expulsar, inclusive, os demônios e curar todos os tipos de males. E aí vem o nome dos 12, né? Entre eles, Mateus, o publicano, a gente já falou sobre isso. Quem é Mateus, né? O publicano, etc. E aí, as recomendações. Olha, vejam, vamos lá. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Aqui tem, obviamente, um preconceito com os samaritanos. Ele está falando para judeus. Os judeus não se dão com os samaritanos. Isso que vai dizer isso é o Evangelho de João. Mas como está escrevendo aqui para judeus, então Mateus, de algum modo, ele conserva isso, viu?
Então, Mateus é um santo hoje, viu? É São Mateus, mas certamente teve as suas imperfeições, como também nós temos as nossas. E aqui, como todo mundo, de algum modo, ele é vítima, né? Também do preconceito. Não ele é vítima. Ele está sendo preconceituoso. Ele é vítima de uma cultura, da sua cultura, cultura judaica, que era preconceituosa em relação aos samaritanos. Já Lucas não é assim. É de uma outra mentalidade. E se aparecer a pergunta sobre por que os samaritanos não se dão com os judeus, eu respondo no final. Se não aparecer, deixa pra lá. Outra ocasião. Então, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos judeus. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Todas essas recomendações, elas querem acentuar a urgência e a necessidade da missão. Quer dizer, é preciso ir de casa em casa e focar nisso. Então, não deve nada deve distrair o apóstolo do seu caminho. E tem algum lugar aqui, eu não sei exatamente onde é, mas tem aqui, que Jesus enviou os discípulos, os apóstolos, aos lugares por onde ele mesmo devia passar. Então, Jesus tem misericórdia, age pedindo que se reze para que o Senhor, o Pai, mande operários para a colheita e age enviando os discípulos. Aqui é bem interessante. Vocês podem ler depois, né, com calma. Vai ter algum lugar, vai ter aí que Jesus enviou os discípulos aos lugares e povoados por onde ele mesmo deveria passar. Isso aqui é bem importante, porque aquele que vai em nome de Jesus, bem, ele representa o próprio Jesus. Por isso ele vai dizer, olha, quem vos receber, quem der a vocês, ainda que seja um copo d'água, um copo de água, a vocês, por ser meu discípulo, já recebeu, já vai fazer parte do reino dos céus. Então veja como Jesus se identifica com aqueles que ele envia. Isso aqui é muito importante, viu? O missionário tem que saber ser enviado da parte de Jesus e tem que saber, né, que Jesus que ele vai representar ali. Né? Isso aí também é importante. Então, o comportamento, sobretudo o testemunho que o discípulo vai dar. Então, esse é o discurso apostólico. Então, Jesus, isso vai, obviamente, é uma oficina, um treinamento que Jesus faz, mas é de verdade, viu? Jesus vai e eles realizarão mesmo aquilo que Jesus pediu que eles fizessem, porque eles vão com a autoridade de Jesus. No final do Evangelho, essa é a última palavra de Jesus. Ide, não só agora, né? Não só aqui, por as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas vão até os samaritanos, quer dizer, ide por todo mundo e fazei discípulos meus de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, então, é o mandato que permanece na igreja. Veja, então, isso aqui sobre a missão é importante, né? Qual é a nossa missão, a gente pergunta? Qual é a missão da igreja? Bem, a missão da igreja é a missão de Deus. É a missão da Trindade. A missão brota da Trindade, ela é levada adiante por Jesus de um modo irrevogável. Jesus inicia o reino dos céus e agora, até que ele se complete totalmente, Jesus confia à igreja essa mesma missão. A missão da igreja é a missão de Jesus. A missão de Jesus, obviamente, é a missão da Santíssima Trindade. E, então, dito isso, vejam o finalzinho. Capítulo 11. O finalzinho, desculpa, olha lá. Versículo 40, conclusão do discurso apostólico. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, quer dizer, aos seus discípulos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. A gente fala de água da sede. E aí, então, o versículo seguinte, capítulo 11, olha. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Aqui a tradução é diferente, mas na versão grega,
na versão original, a frase é igualzinha. Seria, quando Jesus terminou essas palavras, lembra lá do capítulo 7, no finalzinho? Quando Jesus terminou essas palavras, aqui também, a mesma coisa. Quando Jesus terminou essas palavras, obviamente a tradução ajeita, né, apropria aqui de acordo com o discurso, mas na expressão grega é a mesma, invariável. E aí a gente vai então ao capítulo 13. O capítulo 13 é chamado Discurso em Parábolas. Naquele dia, versículo 1. Saindo Jesus de casa, quando ele fala de casa, é a casa de Simão Pedro. No Evangelho de João, ou no Evangelho de Mateus, Jesus sai de Nazaré e se muda para Cafarnaum e vai morar na casa de Pedro. Então, sentou-se à beira-mar. Na verdade, não é mar, é o lago, né? Ali o lago de Cafarnaum, o mesmo lago da Galileia. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. E aí, diferentemente dos outros evangelistas, Mateus reúne, não todas, viu, mas muitas parábolas neste capítulo. Por isso que ele é chamado de discurso em parábolas. Aí nós temos a parábola do semeador, todo mundo conhece bem. E aí, uma justificativa, por que Jesus fala em parábolas? Aí tem sempre uma pergunta. Quando Jesus conta uma parábola, pelo menos eu lembro muito quando eu estudava teologia, que os professores diziam, olha, Jesus conta em parábolas para facilitar a compreensão das pessoas. E é verdade, né? Aí a justificativa era essa. Por isso que ele fala de pesca, ele fala de semente, porque o seu público é esse. É feito de pescadores, é gente que trabalha a terra, então ele usa a linguagem, as imagens, né, da vida do povo. E é verdade. Mas, a um certo ponto, a gente vê que as pessoas não compreendem. E nem os discípulos compreendem algumas parábolas. Muito menos a multidão. Então, isso leva, inclusive, ao questionamento. As parábolas de Jesus são para revelar ou são para ocultar? E aqui, tem bem aqui no Evangelho de Mateus uma explicação. Citando Isaías, é o versículo 13. Desde o versículo 10. Aproximando-se os discípulos, perguntaram, por que lhe falas em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, lhe será dado em abundância, mas aos que não têm, mesmo que têm, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz, certamente havereis de ouvir, e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar, e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Então, conclui. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E aí ele vai explicar a parábola e contar muitas outras parábolas. E então, como compreender essas palavras de Jesus? Um pouquinho antes, no capítulo 11, Jesus fez uma oração muito bonita, que diz, ó Pai, te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, isso é uma chave para compreender as parábolas. Então, as parábolas, elas querem revelar e querem também ocultar. Ou seja, para quem se abriu para a novidade, então Jesus chama dos pequeninos, né? E são os discípulos, mas também são aqueles, né? Mateus, que é publicano, quer dizer, são os pecadores, são prostitutas, são cobradores de impostos de modo geral. Esses são os pequeninos que, obviamente, né, na sua humildade, eles se abrem para acolher a boa nova que vem do céu. Então, para quem já é discípulo, essa é a chave, a parábola quer revelar. Então, nesse sentido, as parábolas vão revelar aqui, de algum modo, o mistério, mostrar o mistério do reino. Muitas parábolas aqui são chamadas de parábolas do reino. Aqui posso comparar o reino de Deus? Ele vai contar, então, como é que acontecem as parábolas. Essa do semeador, que vai dizer que, olha, isso aqui é, sobretudo,
para quem vem depois, né? Para quem vai anunciar. Essa parábola, a semente cai em 4 partes, né? 4 partes da semente. Beira do caminho, pedregulho, espinhos e terra boa. E aí você veja que é um crescendo. Beira do caminho nem chegou a nascer, os passarinhos comeram. Entre o pedregulho, brotou, mas secou por falta de profundidade. Espinhos, cresceu, mas foram abafada pelos espinhos que crescem mais depressa. Então, o que se espera da última parte? É um crescendo negativo. Se espera que essa última parte cresça, produza frutos e pegue fogo. Sei lá, Pantanal, Brasil pegando fogo em qualquer lugar, né? E, então, se espera algo negativo, mas não, Jesus inverte. Mas essa que caiu em terra boa, deu frutos 100 por 1. Isso aqui é para nós hoje, né? Nas nossas gerações, nós que hoje estamos à frente de comunidades, etc., que muitas vezes falamos e às vezes a gente fica meio entristecido porque a gente fala, né? E se esforça e dá a vida e parece que não tem um alcance muito grande. Poucas pessoas ficam. Mas aí Jesus está dizendo, olha, é verdade, comigo também foi assim. E de fato aconteceu com Jesus. Eu gosto de falar sobre isso porque quando a gente, sobretudo no Evangelho de João, Jesus faz uma festa danada, a partir do capítulo 13, porque esses, ó Pai, que tu me destes, eu não perdi nenhum deles, etc. E fala, aí você vai olhar, quantos são? São 11. São apenas 11. Quer dizer, Jesus, o Filho de Deus, veio e conseguiu fazer 11 discípulos. Parece muito pouco, né? Ele vai falar tem uma parábola que vai dizer isso. Olha, aqui posso comparar o reino dos céus. É como um grão de mostarda, menor das hortaliças, depois que cresce, se torna uma árvore. Então, esse é o mistério do reino. Começa pequeno, mas tem um mistério, né? E depois ele vai dizer, é como a semente que se joga na terra, depois você vai para casa e você não vê ela germinar, nem vê crescer. Depois, quando você volta, já é o tempo da colheita. Então, há uma parte que cabe a você e uma parte que não depende de você. Assim é o reino de Deus. Precisa de alguém que semeie, mas a semente não é sua, essa semente é o próprio Deus que faz germinar, que faz crescer. Então, são os mistérios do reino. Então, voltando à parábola do semeador, ainda que você fique frustrado porque 3 partes se estragaram, aquela que der certo vai valer a pena. Ela vai produzir frutos, uns, diz Mateus, né? Uns 60, uns 100, outra 60 e outro 30. Então, vai valer a pena, vai fazer você esquecer aquele aparente fracasso. Então, é para nós, viu, pregadores, é para os discípulos que vão continuar a missão de Jesus. Ali, multidões vão chegar, mas quem daquela multidão, de fato, vai seguir? Parece aqui o Círio de Nazaré, viu? Uma multidão, agora em outubro, não vai ter essa multidão, com graça de Deus, para evitar aglomeração, mas em tempos normais, mais de 200 mil pessoas no encerramento. Bom, é bom, né? Claro que isso é bom, mas o que fica mesmo no dia a dia ali, né? O que fica? Quem realmente se torna ali um discípulo missionário que vai tocar fogo no mundo, como diria o padre João Paulo, que vai tocar fogo no mundo. São poucas pessoas, mas aí Jesus está dizendo com essa parábola, mas confie, essas pessoas vai valer a pena. Vai valer a pena, né, o trabalho delas. Então é isso. Aí, então, é isso. A parábola, por um lado, para não falar demais, senão o tempo vai embora, né? A parábola, para quem já é discípulo, ela quer revelar. Ela revela, de fato, como vai revelar para os discípulos. Mas para quem se fechou, aquele sábio, inteligente, ou mesmo o pobre que se fechou, a parábola, então, vai ocultar. E aí Jesus cita a palavra de Isaías. Então é isso. Um discurso em parábolas do reino, que querem revelar para quem já é discípulo, os pequeninos. Então, para eles, é revelação, e eles vão se alegrar com isso, porque muitos quiseram ver o que eles veem e não viram, né? Muitos profetas, inclusive. Mas para quem não é discípulo ainda, aí até o que tem será tirado, quer dizer, até a oportunidade, até isso será tirado. E então esse é o capítulo em parábolas. Aí o finalzinho, versículo 53, 13:53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, de novo, no original não é parábolas, é palavras. Quando Jesus terminou essas palavras, é a mesma expressão recorrente em grego. Então veja, tem no primeiro discurso, no segundo discurso e no terceiro discurso. Vamos ao quarto discurso, que é o capítulo 18, chamado discurso eclesiástico. Este é muito importante também. Vejam bem, nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus?
Aí Jesus, então, vai colocar uma criança, depois vai falar do escândalo contra essa criança, aí vai falar da ovelha desgarrada, vai falar da correção fraterna, a gente viu aí tem 3 domingos, a correção fraterna, aí a oração em comum, etc. Depois, no domingo retrasado, ele falou da parábola do devedor implacável, né? O pai não, aquele senhor, um patrão que vai perdoar, etc. A partir da pergunta que Pedro fez, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Bem, esse discurso também, eu não falei antes, mas o discurso apostólico é para os discípulos, é claro. O discurso em parábolas é para os discípulos e para todo mundo, para as multidões. O discurso eclesiástico é para os discípulos. Aí Jesus se volta, diria, para a comunidade mesmo. É um discurso interno, um discurso para dentro. E é motivado, obviamente, por essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E, em outras palavras, eu quero saber, de nós que te seguimos, né? Tu que inauguraste o reino dos céus, quem vai ser o maior lá? Qual é o critério para ser o maior? E é interessante, né? Que de um modo como Jesus conclui no versículo 4. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E é o desejo de ser grande, viu? O desejo de protagonismo. E é interessante isso, que Jesus não rejeita esse desejo. Aliás, isso é uma coisa, quando bem vivida, é uma coisa saudável. É a função das lideranças, das pessoas que vão realmente tomar uma função à frente, que vão inspirar outras pessoas. Se diz, inclusive, que hoje a gente vive uma crise, né? Crise de liderança, a gente não tem. Às vezes a gente faz até um desafio. Cite aí rapidinho 10 pessoas que inspiram você em nível nacional. Lideranças positivas. Aí a pessoa vai procurar, acha, né? Mas nem sempre. Agora acha aí 10 pessoas que influenciam negativamente. Aí você acha de para cima. E não à toa Jesus diz, olha, é verdade, os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E convida, então, os discípulos a serem espertos, né? E, bem, não cabe mais aqui um parêntese, mas eu vou dizer mesmo, depois eu corrijo o tempo. Uma grande influência, como mudaram os paradigmas no Brasil, tem mudado, né, a história da inversão dos valores. E, não sei se vocês gostam de novela, mas a Globo sabe fazer novela, viu? Se é uma coisa que sabe fazer bem feito. Você pode discutir o conteúdo, etc., né? Discordar, obviamente, muita coisa a gente discorda mesmo, mas sabe fazer novela. E as novelas atraem muitas pessoas. E, de algum modo, né, você pode ver que as pessoas, né, as gerações imitam os personagens das novelas. Imitam mesmo, tem uma influência muito grande. E quando eu era jovem, me lembro, tinha um ator, né, que eu sempre gostei do ator, que inclusive é católico, Tony Ramos. Tony Ramos só fazia papel do mocinho. Então, você já imaginava, em uma novela, Tony Ramos, ele é o protagonista, ele é o mocinho. Então, no final, o bem vai vencer. É o mocinho. E depois de um certo tempo para cá, o papel do mocinho chama mais atenção. Todo ator, para se provar, para ser um bom ator, tem que fazer o papel do malvado. Então, houve, de algum modo, uma inversão, né? Hoje, todo ator quer fazer o vilão. Ele quer ser o vilão, porque o vilão faz mais sucesso. Então, o ápice, né, para um ator é quando ele é na rua, ele é xingado por causa das maldades que ele fez na novela. Então, ele diz, pronto, eu interpretei, eu estou fazendo bem feito. É o ápice para a pessoa. Mas veja, então, que o vilão chama mais atenção, quer dizer, é uma liderança, né, de algum modo se torna uma liderança mais positiva do que o mocinho. Ninguém quer mais fazer o mocinho. Mais ainda, agora, a inversão se dá porque a Globo faz assim, né? Ela retrata o mocinho, é sempre um abestado. O mocinho é enrolado, todo mundo engana, tem, eu não me lembro agora de nenhum, não, mas ultimamente pode ver que os mocinhos são todos abestados, aí ninguém quer fazer. Aí a criança que olha isso, que acaba assistindo, o que passa para ela na cabeça dela? Eu vou ser o mal, eu vou ser o vilão, porque o vilão é que é esperto, o vilão é que se dá bem. Então, passa essa imagem. Eu gosto de citar um exemplo, lá num povoado chamado Burgos, em Axixá, eu tenho uma casa lá dentro do mato, o padre João Paulo conhece, e tem uma escola, é um povoado mesmo, dentro do mato, mas lá, muitas vezes, está pinchado lá no muro da escola, aquela famosa frase que está por aí pelo Brasil inteiro não, aqui para São Luís, né? O Brasil inteiro são outras coisas, mas aqui para São Luís, para todo lado que se vai, fulano é do bonde dos 40. Então está lá pinchado no muro, bonde dos 40. Quem pinchou? As crianças pincharam, as crianças das escolas. O que significa isso?
que Bonde dos 40 para ela é uma referência. Então ela quer ser Bonde dos 40, que é vilão, né, que obviamente está a serviço do crime. Só para dar um exemplo, né, de como, de fato, é preciso assumir um protagonismo. E Jesus não rejeita o protagonismo. Ele diz que o protagonismo deve ser assumido, agora deve ser assumido do modo certo. E aí, então, ele coloca a criança, né, ali no meio como um modelo. Em outra passagem, ele vai dizer: quem quiser ser o primeiro, seja o último. É como a criança aqui. E, assim, mas o conteúdo mesmo desse discurso, haverá uma grande insistência sobre o perdão. Pode observar que a palavra, o tema que mais recorre neste capítulo é o tema do perdão. E vejam, por que Jesus fala tanto do perdão ao falar para a comunidade? A resposta é muito simples, porque na comunidade a gente se machuca. O padre machuca, o padre é machucado, o religioso, a religiosa, os leigos entre si se machucam nos grupos. Tem gente, né, às vezes, né, que é muito mais, não tem uma maturidade ainda na fé, que se escandaliza com uma falha dentro da igreja, vai embora, nunca mais aparece, às vezes muda até de igreja. Quer dizer, de fato, Jesus conhece o coração da gente, né, conhece os seus discípulos. A gente pode partir da experiência da própria casa, na casa da gente, onde tem mais de uma pessoa, normalmente tem, né, pelo menos a mãe, o filho, os pais, os filhos, né, e se são mais, então, lá em casa nós crescemos, nós éramos 6 mais 1, 7 mais os nossos pais, então, nós somos uma família calma, viu, bastante calma, mesmo assim, aqui e acolá a gente se machucava. Só que na família tem um diferencial, né, quando a família cresce com amor, é claro que haverá rusgas, mas um olhar, até o Padre Zezinho canta, né, vou até pegar o violão aqui, canta assim: quando às vezes vai surgindo uma barreira e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Pois é, então uma casa da gente é assim, uma casa pequenina, onde a gente vive, quando surge uma barreira, e aí se esquece de dar perdão, aí na casa é assim, um sorriso, a gente desfaz aquele mal entendido, um abraço, um olhar, é isso. Em casa é assim, porque tem o amor na base. Mas numa comunidade, vocês imaginam, uma comunidade que reúne tantas pessoas de histórias tão diferentes, com seus problemas que a pessoa leva, às vezes a igreja às vezes até uma fuga, né? Uma fuga de casa, uma oportunidade de sair. Para muitas pessoas, o único lazer da vida, quer dizer, a única saída, né? A única vida social, às vezes é a igreja. Então, às vezes mesmo um refúgio. Aí você pensa que essa pessoa na igreja pode ser ali, né? Às vezes uma dificuldade a mais, pode ser. Não à toa existe uma disciplina chamada Psicologia da Religião, para entender porque isso é comum em todos os lugares. Eu estou falando da minha diocese, não estou falando da diocese de ninguém, não. Mas na igreja, a gente encontra muitas pessoas com muitas dificuldades, mesmo, né, até de relacionamento. E muitas pessoas são lideranças, estão à frente das coisas. E aí, isso às vezes causa uma discórdia danada. Então, mas tudo isso está previsto, porque Jesus sabe que vai ser assim. Por isso ele insiste na necessidade do perdão. A grande chave de leitura é essa. Se não tiver a capacidade de pedir e de dar o perdão, uma comunidade não se sustenta. E é nesse contexto, então, que entra a correção fraterna, quer dizer, olhar para aquele outro que é seu irmão, esse é o princípio, né? Ele é seu irmão e você você não pode perder o seu irmão. Você deve, então, fazer todo o esforço possível para ganhar o seu irmão. É a correção fraterna. Se teu irmão pecar contra ti, chama-o, só vocês dois, não diga para ninguém, não vai expor sua situação para a comunidade, tornar, né, impossível a vida dele. Então, não vai colocar no WhatsApp, dizer, o padre Judenor fez isso comigo, e disse para todo mundo, só não disse para o padre Judenor. E aí, quando o padre Judenor foi saber que nem fez aquilo de propósito, nem percebeu o que fez, agora está feita uma confusão danada, todo mundo já tem uma ideia, né? Ainda mais agora em tempos de notícias, né, que correm, que voam, fake news, aí pronto, é uma coisa danada. Então, não expor o seu irmão, é teu irmão. Se ele te fez alguma coisa, isso só interessa a você e ele. Então, você vai chamá-lo. Se ele não acreditar em você, então chame mais 2 ou 3, mas ainda ali em segredo. Se ele não ouvir nesses 2 ou 3, então diz para a comunidade, diz para o padre.
E aí o padre, representando a comunidade, vai chamá-lo. Se ele não quiser ouvir, Jesus diz, então, respeite também a sua liberdade. Seja tratado como um pagão. Quer dizer, quer dizer então que é para tentar 3 vezes? Não. Jesus está falando de 3 instâncias. Ou seja, faça todo o possível para ganhar o seu irmão. O que estiver ao seu alcance, faça isso para ganhar o seu irmão. Mas a um certo ponto você não pode obrigá-lo a fazer aquilo que ele não quer. Então, seja tratado como um pagão. Quer dizer, não é lavar as mãos, né? Mas sinta-se, diria, livre em relação a esta pessoa. E aí Pedro depois faz a pergunta: quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus dá aquela resposta que a gente conhece bem, não 7 vezes, mas 77 vezes. E conta aquela parábola, né, de um homem que resolveu acertar as contas com seus empregados e apresentaram um que lhe devia, na língua original, 10.000 denários. Olha, 10.000 denários, para a gente ter uma noção do que é, 10.000 denários era o que... Não, é o contrário. Herodes, que era o rei, obviamente, em Israel, ele movimentava por ano, ele era o homem mais rico, é o rei, né? Mais rico do que o rei não tem. Ele movimentava por ano 1.000 denários. Este servo, não se sabe como, ele veio a contrair uma dívida de 10.000 denários. E aí, então, ele chegou para o seu patrão e disse: dá-me um prazo e eu te pagarei. E aquele patrão, aí de novo aquela expressão, né? Sabendo que ele não tinha como pagar, teve misericórdia dele, ou teve compaixão dele, de novo aquela... Ele viu a aflição daquele homem. Como é que ele vai pagar 10.000 denários? Não ia pagar nunca. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Então o patrão teve compaixão e perdoou-lhe a dívida. Não deves mais nada. Vai embora. Terminamos nosso estudo bíblico. Reveja novamente, vê o que ficou na mente e no coração. Nós vamos continuar aqui no programa O Povo de Deus com estes estudos. Amanhã voltaremos, estaremos aqui. Fiquem todos com Deus. Quero dar essa bênção especial para você que leu e estudou a palavra de Deus junto conosco nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.